Jesus no meio dos doutores. Veja bem, livro de Lucas, capítulo 2, verso 39 em diante, diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. E regressando, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Amém? Nós vemos aqui a sabedoria de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui vendo a sabedoria de Jesus, quando Jesus estava ali no meio dos doutores, aqueles doutores, tudo sabido aqui com as coisas do mundo, tudo estudado aqui das coisas do mundo. Então, quando Jesus estava ali, Jesus com 12 anos, naquela época, eu acredito que uma criança com 12 anos, nem ia na escola. Glória ao nome de Jesus. Hoje é que as crianças com 2 anos já estão na escola. Mas eu creio que Jesus nem na escola talvez nem fosse ainda. Glória ao nome de Jesus. E nós sabemos pela história, a Bíblia Sagrada que nos mostra, Jesus foi criado, foi nascido de famílias pobres e pessoas muito humildes. E Jesus era uma criança, um adolescente muito humilde. E ali chegou no templo, e aqueles doutores ficaram perguntando, fazendo aquelas perguntas a ele. E cada pergunta que ele respondia, Jesus, com a sua sabedoria do céu, respondia com autoridade, com ousadia. E aqueles homens se regozijavam com as respostas de Jesus, com a sabedoria de Jesus, com a inteligência de Jesus. Muitas vezes as pessoas olham para o que vê aparentemente e não olha, ninguém vê o que está lá no íntimo dos corações, só vê o que está aparentemente mostrando no rosto, no nome de Jesus. Mas nós vemos aqui essa criança estava ali dando exemplo para aqueles homens adultos, já velhos, glória ao nome de Jesus. E nós vemos aqui a admiração daqueles homens estudados, aqueles doutores da lei, admirado com a sabedoria do nosso Jesus. Sabe por quê? Porque ele é a sabedoria.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra estava com Deus, o Verbo, que é a palavra, é Jesus, que estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é Jesus. Veja bem, no princípio era o Verbo, que é a palavra, e o Verbo era Deus, que é a palavra, no nome de Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, que é a sabedoria de Deus, que estava com ele, e o Verbo, no princípio era o Verbo, que é a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, que é Jesus, e o Verbo era Deus, que é Jesus também. Lá o nome de Jesus. Olha, ele era o Verbo, no princípio era o Verbo, Jesus Cristo era o Verbo, que era a sabedoria de Deus, lá o nome de Jesus. E o Verbo estava com Deus, que é a sabedoria de Deus e que é Jesus Cristo. E o Verbo era Deus, que é a sabedoria de Deus e é Jesus Cristo também. Glória ao nome de Jesus. Complicado, né? Mas não se preocupe em entender os mistérios de Deus, porque a palavra diz que os mistérios dele, aquilo que é para ser revelado, ele revela, mas se não é para ser revelado, não adianta eu nem você querer entrar nos mistérios de Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas eu acho lindo aqui quando Jesus diz para sua mãe. Quando ele disse aqui para sua mãe. Glória a Deus. Não, por que me procuravas? Glória ao nome de Jesus. Não sabeis que eu tenho que procurar e cuidar dos negócios do meu Pai? Jesus deixou um exemplo para todo o céu de Deus da face da terra, para toda criatura da face da terra. No nome de Jesus. Não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu Pai? Você não sabe que nós, eu, você e todos os servos de Deus da face da terra tem que cuidar dos negócios do nosso Deus? Eu e você está cuidando dos negócios do nosso Deus? Eu e você está preocupado com os negócios do nosso Deus? Eu e você está preocupado com a obra do nosso Deus aqui na terra? Nós estamos preocupados de exaltar o nosso Deus através do nosso trabalho, do nosso esforço. Glória ao nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Muito bonita essa palavra de Jesus. Ele deixou um exemplo para nós. Uma criança com 12 anos. Não sabeis que eu devo cuidar dos negócios do meu Pai? Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Será que eu não sei que é necessário eu cuidar, me ocupar, me integrar na obra do meu Pai? Será que você não sabe que é necessário? Nós temos nosso compromisso de se dedicar, de se esforçar para fazer a obra do nosso Pai? Você já meditou nisso? Esta lição de Jesus ficou para nós, para toda a eternidade. Que possamos estar preocupados em cuidar dos negócios do nosso Deus. Porque Ele não vai vir aqui mais. Ele não vai vir mais aqui dizer a você, faça assim, leva assim, vá para ali, vá para cá. Não. Ele já fez tudo isso. Agora Ele deixou aqui a palavra. A palavra. Vá pela palavra de Deus. Faça como a palavra está mandando. Vamos fazer como a palavra está mandando. E não vamos se preocupar com o resto. Se nós fizermos como está mandando a palavra, não se preocupe com o resto. Deixe o resto com Deus. Que Ele conserta. O que a gente fizer, se a gente fizer pela palavra de Deus, se a gente tiver errado, não se preocupe que Ele conserta. Glória ao nome de Jesus para sempre. Porque o nosso Deus, Ele quer que a gente faça. Ele quer que nós se esforce. Ele quer que a gente faça a vontade dEle. Ele quer que a gente cuide dos negócios dEle aqui na terra.
Muitas vezes pessoas pregando, ficam falando, Deus não precisa de você. Deus não precisa de ninguém para lhe ajudar. Mas eu quero dizer para você que Ele precisa de mim e de você. Glória a Deus. Levanta a sua cabeça e saiba que Deus precisa de mim e de você. Glória ao nome de Jesus. Se Ele não precisasse de mim e de você, Ele não tinha dito, ide a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ensinai, batizai, em nome do Pai, do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Ele não precisasse de mim, de você, Ele não tinha chamado. Ele chamou. Jesus disse, rogai ao Senhor, a seara é grande. Rogai ao Senhor da seara para Ele mandar ceifeiro para a sua seara. Ele não precisa de mim, de você? Ele não precisa de mim, de você, para Ele fazer milagre, para Ele fazer maravilhas. E ainda precisa, muitas vezes Ele precisa de mim, de você. Muitas vezes Ele se utiliza de mim e de você para expulsar demônios, para curar enfermidade, para fazer milagre, Deus precisa de nós. Você que prega dizendo que Deus não precisa de nós, você está pregando errado. Porque o nosso Deus precisa de nós. Sabe por que Ele precisa de nós? Porque Ele não vem mais aqui na terra pregar para ninguém. Ele não vem mais aqui na terra expulsar demônio de ninguém. Ele não vem mais aqui na terra fazer coxa andar, fazer doente ficar bom, curar, levantar o morto. Ele faz isso, tudo aquilo ainda faz. Mas Ele usa alguém para fazer. Ele usa o instrumento. Ele usa o instrumento nas suas mãos para fazer isso. Então Ele precisa de nós. Não escute quando alguém pregar dizendo para você que Deus não precisa de você. Não ouve, não dê ouvido, porque o Senhor precisa de nós. Ele é soberano. Ele vai operar com a sua soberania. Ele não precisa de nós, porque o poder, a autoridade, tudo é dele. Mas Ele precisa de nós para que Ele faça através de nós, para que o nome dele seja cada vez mais exaltado na minha vida e na sua vida. Deus precisa de nós para o nome dele ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Glória ao nome de Jesus. Como Deus agiu na vida de Jó. Deus não foi glorificado na vida de Jó, não? Foi. A fé de Jó, a ousadia de Jó, o sofrimento de Jó, a confiança de Jó no seu Deus, a espera de Jó no seu Deus, através daquele ato de Jó, Deus foi exaltado na vida de Jó, e também Deus exaltou ele, no nome de Jesus para sempre. Ele também exalta você, exalta a mim. Através do nosso esforço, se nós fizermos de coração, sem fazer, para se mostrar, para se engrandecer, para se exaltar, porque o exaltado é Deus. E ninguém use a obra de Deus, ninguém usa a palavra de Deus para se exaltar, para se engrandecer. Muitas vezes, é pena que muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus para se exaltar, para se glorificar a si mesmo. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter cuidado, porque nos últimos tempos virão doutores, né? Falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos mestres para ensinar a palavra de Deus distorcida. Como existem mensagens hoje, pessoas que pregam, só falam em bênção, em curas, em casa, em dinheiro, em todas estas coisas. Essa não é a sabedoria de Deus. Essa não é de Deus. Essa pregação não vem de Deus, viu? Jesus primeiro pregou a salvação. Jesus primeiro salva. Depois que Jesus salva, aí Jesus abençoa.